Você está cansada de ser a mulher necessária que resolve tudo para todos? Hoje eu vou te ensinar a aposentar esse peso e reencontrar o seu próprio ritmo com o exercício prático. É um dos, tá? Mas fica aqui comigo porque a gente vai tocar sobre esse assunto. Vou te dar todas as ferramentas para você começar a desenvolver essa nova versão de si mesma. Nós começamos uma conversa ontem sobre os diálogos internos e eu preciso aprofundar esse assunto dos diálogos internos. 15 minutos, que é o nosso café da manhã, é tempo pequeno demais para que nós possamos conversar sobre as dinâmicas internas e os discursos que acontecem dentro de nós. Então, seja muito bem-vinda ao Pulso Presente, porque o tema de hoje é esse. Eu sou Silvia Mariá, sou educadora física, sou terapeuta, especialista em linguagem do corpo, em alguns sentidos da linguagem do corpo, porque tem o formato do corpo, tem como o corpo se expressa, tem como algumas outras informações sistêmicas, que não necessariamente é do perfil masoquista, rígido, esquizoide, psicopata, e outro, assim, né, oral, então não só do formato do corpo, mas também de algumas características que o corpo traz e conta sobre a história do corpo naquele sistema familiar. Então eu estudo todas essas coisas e a intenção aqui é dizer que ao longo desses 20 anos, quando eu comecei lá atrás o meu processo de resgate, depois da cifose, lordose, escoliose, tendinite nos dois joelhos, lesão por esforço repetitivo, depressão bipolar e taquicardia de 18 em 15 minutos, né, que a pessoa foi dessa, eu não tinha nem 23 anos nas costas ainda e já estava desse jeito, sedentária. Então, quando a dança entrou na minha vida, eu era muito descoordenada, eu fui uma criança de apartamento. E para que a Silvia está contando tudo isso sobre ela para poder falar da conversa dos corpos? Porque eu fui me regulando, eu fui aprendendo a dançar, a andar, porque nem andar eu não sabia direito, tá? Tô falando sério aqui, não tô exagerando, não é conversa de storytelling, não. Eu de verdade, eu fui uma criança de apartamento, eu tinha muitas dificuldades ali. Fora as questões, eu tive lesão no cérebro na adolescência. Se eu fosse gato, eu já usei as minhas 7 vidas umas 3 vezes, tá bom? Vamos dizer assim que já facilita? Beleza, vamos dizer assim que já facilita a conversa. Então, essa Silvia que está aqui hoje, falando de nós como se nós tivéssemos 7 corpos, foi construída e foi investigando a si mesma, desejando dar conta de coisas que ela não dava, sentindo que tinha que ter um basta. Lembra a gangue do medo, da raiva e da ansiedade? Então, eu comecei cedo a lidar com aquela gangue ali. E nesse processo, a gente olha as coisas e a gente vai buscando respostas. E o universo sempre foi abundante, esplendoroso, maravilhoso comigo. Eu uso a palavra presente porque, ao mesmo tempo que eu quase fui de arrasta muitas vezes, eu tive o presente da vida falar: volta aqui, você não vai não, vem cá. Para dar um boom nessa história e chegar onde a gente quer, eu não tinha nenhuma coordenação motora. Eu não sabia sequer andar. Quando eu cheguei na faculdade, o que aconteceu? Fui fazer todas as monitorias de todas as disciplinas. Então, aprendi tudo de atletismo, inclusive aprendi a correr, porque eu não sabia nada, né? Eu seria a última pessoa na face da Terra a fazer faculdade de educação física. Calma, calma, respira. A gente está dentro do conteúdo. É muito importante você saber que hoje, se você fizer uma retrospectiva sobre a sua vida, ela vai te contar que nada do que você passou até aqui foi à toa. Muito pelo contrário. Lógico, há uma divisão entre as coisas que te prepararam
e te trouxeram até aqui, e outras que você aprenderam e te impactaram na forma de você carregar a vida e que pode ser mudado, pode ser transformado. O que aconteceu comigo ao longo dos anos, com todas as aprendizagens que eu tive que fazer para suprir o que eu não sabia, foi essa autorregulação. Eu fui percebendo que o emocional, que a mente, que a psique, principalmente a psique, foi destruindo várias daquelas crenças que tinha, dos 3 pés esquerdos, da falta de habilidade, da coordenação motora, de N questões. E isso também foi trabalhando a minha autoestima, a minha capacidade de acreditar no meu potencial, na minha possibilidade de vencer as dificuldades da vida e por aí vai. Vamos voltar aqui? Vamos voltar aqui. Eu sou hoje a doida que fala sobre 7 corpos e os diálogos que acontecem dentro dos 7 corpos, dentro de nós, num sentido da gente encontrar o nosso ritmo saudável, tratado de vida. E quem fala isso hoje? Tem gente que fala isso, mas eu não sei de que jeito e se é com essa intenção. Então, o que acontece? E para que serve a gente saber? Serve porque fica mais consciente e muito da nossa ansiedade baixa quando a gente tem consciência do porquê, da onde a gente está, para onde a gente está indo e onde a gente vai chegar. Em outras palavras, todas as circunstâncias desafiantes que a gente conversou ontem, importa sim a gente saber como que a gente lidou com elas ainda na vida intrauterina. E a minha mãe passou por muita coisa durante a minha gestação. E eu com ela. E isso tudo me marcou. Então, não à toa que eu tenho esse cabeção de esquizoide, né? Esse rígido. Bumbum não é de mazoca, né? Então, se você começar a aprender a ler você e o formato do seu corpo, você já vai ter indícios e coisas ali a respeito da sua gestação e do porquê que você pensa, sente, tem o conjunto de crenças e o seu corpo físico gera doenças ou não, de acordo às circunstâncias que se apresentam para você agora na sua vida. Então, ontem, 15 minutos, a gente passou um pouquinho. Era tempo pequeno demais para dar conta de falar algo tão completo e complexo que somos nós. Ao longo desses 20 anos, eu tive o prazer de estudar com David Gallagher, que é do desenvolvimento físico, é um doutor em educação física americano, e ele desenvolveu toda uma linha de estudo a respeito do desenvolvimento físico. Mas eu também tive a graça, o prazer de conhecer pessoalmente o Jung Wernicke, que é do desenvolvimento cognitivo. Mas ambos estudaram o desenvolvimento de partes de nós. Então, é como se o universo, desde o começo, quando eu entrei na faculdade, que eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, nós precisamos de tudo isso. Nós somos tudo isso, né? E esses trem tem que andar junto. E aí, por qual modalidade da educação física dá para fazer esse trem inteiro, né? E aí depois eu fui olhando e fui agregando outras coisas, porque quando a gente tenta fazer um corte no vôlei, ou uma cesta no basquete, ou simplesmente subir numa árvore, a primeira coisa que acontece com o nosso emocional é sentir. Ou ele vai se sentir frustrado, porque não é fácil subir numa árvore depois que nós já estamos com uma certa idade. Ou porque ele vai falar assim, nossa, eu voltei a ser criança, eu subi na árvore com meus 30 lá cacetada, 40 lá cacetada, né? Com a idade que você tem aí. Então, o quanto que aprendizagens motoras novas vão engatilhar todos os teus corpos. E ontem eu falei das circunstâncias da gente ler em homeostase, né? No momento ali, você está num conflito, está numa situação com alguém, e aí você... A gente pode conversar daqui uns minutinhos? Dá licença um pouquinho? Aí você vai no banheiro, ou vai beber uma água, dá um tempo para você conversar com você e saber o que a sua mente está falando daquele negócio, o que a sua psique está falando daquele negócio, o que o seu corpo emocional, né? Como o seu corpo emocional está sentindo, como que você chega e reverte a situação para ficar um pouco melhor e você não se sentir tão a meleca do cavalo do bandido depois. Só que a gente pode, vamos lá. Isso que a gente falou no episódio de ontem é esperar
os desafios da vida surgirem, sejam com coisas ou pessoas, de repente teu carro de manhã não liga, né? De repente você estava toda pronta para ir na consulta, que você está há 40 dias esperando a bendita da consulta e aparece um recadinho no seu WhatsApp que o médico cancelou a consulta. Não vai poder atender naquele dia, né? E aí você já fez toda uma logística, vai ter que desmanchar toda a tua logística, e isso tudo mexe contigo. Então, só que é uma situação que você espera a crise acontecer e você tem que lidar com ela. E se a gente fizer o contrário? Ai, é isso, gata, é isso. Pronto, bati palma aqui. Ai, desculpa ter ouvido. É isso, amor, é isso. A gente não precisa esperar os desafios da vida chegar para a gente treinar, escutar e fazer as coisas serem melhor gestadas pelos nossos corpos. A gente pode fazer aprendizagens motoras novas. Então, você pode, por um tempo, colocar um tênis e fazer uma caminhada na natureza e ver como você se sente, como a sua mente pensa na hora que está caminhando, quais são os conjuntos de crença que a sua psique traz, como o seu físico sente, seu físico anda sentado, o tronco sentado em cima das pernas, ou você consegue manter o corpo esticadinho, barriga mais encaixada, tua caixa torácica ampla para o ar entrar e sair com fluidez enquanto você está caminhando, né? Tem uma alternância dos braços e das pernas, porque, gente, tudo tem técnica nessa vida, até para andar. A gente chama de marcha, né? Então, assim, tudo tem técnica nessa vida. Eu sou a mulher das técnicas, que é o que mais que a gente aprende na faculdade. Ainda mais eu que peguei o pessoal antigo lá. Meu Deus do céu, a gente lidava, né? A gente aprendeu a lidar com atleta e com pessoas, até com bebê. Então, é por aí a conversa. Então, o que que acontece? Quando a gente faz aprendizagens motoras novas, a gente se desafia. É, eu gostava muito nas aulas práticas, eu olhava para as meninas e eu sabia que ia chover ou que ia esfriar por conta da dor que havia no rostinho delas. O corpo, quando ele leva uma fratura, quando ele tem já um histórico, o corpo físico agora, tá? Tô falando do físico. Calma, aguenta só um pouquinho, a gente já vai terminar o episódio de hoje. Eu só preciso exemplificar isso aqui, porque é uma coisa que tá disponível para você pode fazer. Você pode começar hoje a fazer, tá? Então vamos lá. O Jung Wernicke, do desenvolvimento cognitivo, ele dizia que se você está andando descalça na grama, isso é um aprendizado, uma experiência, e o cognitivo recebe isso, faz a leitura disso, todos os corpos ali, tá? Eu tô falando todos os corpos, ele não falava assim, ele falava do cognitivo. E aí, se você andar e abrir os dedinhos do seu pé e fizer as passadas, pisando com a ponteira do pé, você vai sentir que você vai acionar todo um grupo muscular. Experimenta fazer isso hoje, tá? Que é um negócio que está acessível. Todo mundo tem grama fácil por aí. Se não tem, tem onde você achar um parque, um lugar, tirar o calçado, experimentar andar com o pé normal e depois abrir os dedinhos do pé e fazer as passadas. Você vai perceber que aciona vários músculos que você vai falar, ai, tá ardendo esse negócio. É isso. Mas já é uma nova experiência. Para o seu sistema nervoso central, isso é outra coisa completamente diferente da primeira caminhada. E isso gera novas ramificações e sinapses neurais, novas experiências e todo um novo conjunto comunicativo dentro de ti, para o corpo físico, porque sentiu os músculos, para a psique, porque ela tem que formular um conjunto de crença novo para essa experiência que é nova para ela, para a sua mente, que está regulando tudo isso, que é o grande gerentão da coisa toda, para o seu emocional, porque estava gostoso andar na grama fresquinha, e agora a Silvia mandou abrir os dedos e você andou, e deu dor, deu desconforto. Tava mais gostoso andar com o pé normal do que abrir os dedos e fazer uma forcinha com a parte anterior do pé. É isso, meu amor, é isso. Então, é com um andar, é com você ir num parque e abraçar uma árvore, é com você ir desafiar de forma segura um negócio, uma experiência, né? Uma altura, você tem problema com altura? Amarra uma corda, faz um negócio, né? Vá com segurança. Oh, bom dia, seu galo! Olha, apareceu, criatura. Então, quando você não espera uma situação de crise, mas é você que se dá licença, mas é você que se coloca numa situação
para que você possa ter experiências novas, você pode fazer todas as suas leituras. E isso te deixa muito mais preparada com a sua coragem, com a medida do teu medo, que o medo não é menor ou maior do jeito certo, com o seu movimento de sentir. Você vai ficando, vamos lá, todas as aprendizagens novas são disruptivas. Se elas são disruptivas, elas me colocam num estado de desconforto. Se eu aprendo a ficar confortável com o desconforto, isso grosseiramente está dizendo que eu estou aprendendo a gerir melhor todos os meus corpos de um lugar que antes eu não conseguia fazer. Então, em parte, o que aconteceu na sua vida intrauterina e durante todo o seu processo de formação na infância e depois a confirmação disso na adolescência, não necessariamente tem que ser taxativo de como você vai resolver todas as coisas na sua vida hoje. Você pode reaprender, nunca é tarde para você reaprender. Então, esse episódio aqui é como reverter as circunstâncias, né? Como aprender a fazer as pazes com os meus corpos, você com os seus corpos. E fazer as pazes é esse desconforto. Ai, meu Deus, será que me liga? Será que vem? Será que vai dar certo? Será que a gente vai casar? Eu tô falando você com seus 7 corpos, né? Lógico que você não é um relacionamento afetivo, mas é assim. É você reconstruir o seu relacionamento com você mesma de uma forma mais saudável, mais clara, porque a partir do momento que você consegue ter uma comunicação mais clara com você, se autorregulando com os seus 7 corpos, você acha que vai ficar mais fácil ou mais difícil você fazer isso aqui fora com todos os outros? Com o galo que canta, com o gato que enche o saco, com as crianças que tem que ir cedo pro colégio, comigo aqui, tagarelando no seu ouvido já cedo. Vai ficar mais fácil, meu amor. Então se abra para aprendizagens motoras novas. Nunca andou de patins? Eu estou num desafio agora, meus filhos estão tentando me ensinar a andar de patins. Eu com quase 50 anos nas costas estou aqui, vou aprender a andar de patins. A última vez que a gente foi, eu caí de bunda no chão, com as 4 rodas para cima. Ainda puxei minha filha quase que caiu por cima de mim. E eu ria que me matava, essa gargalhada debochada. Eu ria. E se fosse a Silvia de antes, aquela toda cheia de trauma, toda, né? Nossa Senhora, nunca mais eu voltava. Nunca mais eu voltava. Teria ficado por uns 15, 20 dias. Ai, meu Deus, eu caí, as pessoas me viram. Ai, que vergonha. Ai, meu Deus. Ai, porque não sei o quê. Estaria morrendo em vida. Você entendeu? E aí, o quanto que todos os processos que eu fiz com judô, capoeira, natação, vôlei, basquete, handebol, futebol, futsal. Nossa, assim, todos os processos que eu fiz com tudo que eu tive na faculdade, me provaram cientificamente, por A mais B, que vale a pena a gente fazer aprendizagens motoras novas, ter novas experiências e, acima de tudo, ler todas elas desse lugar. Como minha mente, meu físico, meu emocional, acima de tudo, está levando e trazendo essas conversas todas para todos os corpos, inclusive o físico, energético e a minha essência divina. Tá bom? Então, assim, me alonguei, mas, poxa vida, eu precisava te contar essa preciosidade. Faça terapia, né? Com profissionais de boa qualidade. Se você precisar de suporte no complementar, que é o meu setor, tô por aqui, procura ali na descrição do vídeo. Mas, acima de tudo, faça aprendizagens motoras novas e leia a si mesma, a si mesmo, beleza? Isso vai ser uma ferramenta extremamente maravilhosa e profissional nenhum pode dar isso para você. Só você pode dar isso para você. Então, escolhe e entregue o seu coração de pulso presente para a sua vida, porque você merece. Dá uma olhadinha no episódio de ontem e se prepara, porque amanhã a gente tem Só por Hoje 1 e 2. Nos vemos lá, já se inscreve para não perder o episódio. Um super beijo e até lá!